Catherine Bertram, ciclista, triatleta e Chief Executive Officer da Fundação Homestretch, que oferece moradia gratuita a atletas profissionais mulheres afetadas pela desigualdade salarial de gênero. Howard Magdal está aqui, escritor esportivo, comentarista e autor do próximo livro Tornando-se Caitlin Clark, biografia da recordista da Women's National Basketball Association. E completando nosso painel está a Pérola, uma youtuber americana e comentarista cultural e política. Bem-vindos ao Counterpoint. Bem, em 2024, o salário médio das jogadoras da Women's National Basketball Association era apenas 2% do salário dos jogadores da NBA. E você poderia argumentar que o basquete masculino simplesmente gera mais dinheiro, muito mais dinheiro. Mas quando você considera em termos de porcentagem, os jogadores da NBA recebem cerca de 50% da receita da liga, enquanto as mulheres recebem pouco mais de 9% da receita. Então, Catarina, vamos começar com você. Isso é justo? Ah, claro que não é justo. Nos dias de hoje precisamos pagar as mulheres de forma igualitária. Venho do ciclismo profissional, onde também enfrentamos a diferença salarial entre gêneros. E não importa qual esporte ao redor do mundo, o fato é que os esportes femininos, e nem só os esportes, as mulheres em todo o mundo estão recebendo menos do que os homens. Está na hora de realmente mudarmos isso e não centavo por centavo ou dólar por dólar, mas de forma significativa até chegarmos à igualdade. Pearl, o que você acha? Qual é a diferença entre lucro e receita? Vocês sabem? Ok, obviamente você tem um ponto a fazer, então vá em frente. Não, estou fazendo a pergunta porque se você vai afirmar que precisamos ter receitas iguais, ok, qual é a diferença? Me diga, ela sabe? Bem, a diferença é a visibilidade e o fato de que as mulheres não são vistas nas plataformas visíveis. Na verdade, isso não está correto. Se você não sabe. Não, você não sabe. Mas Pérola, voltando à pergunta que fizemos, é justo que as mulheres recebam uma porcentagem menor do dinheiro que elas ganham nos esportes? Sabe a resposta. Isso é incrível para mim. Receita é o que a liga arrecada. Lucro é quanto ela arrecada menos as despesas. Então eu realmente não me importo se você arrecada 2 milhões de dólares, mas gasta 3 milhões de dólares, você ainda está perdendo dinheiro. Então receita não importa. Vou interromper para apontar algumas coisas. Estou feliz de estar com vocês hoje. Primeiramente, obviamente, não é tão simples assim como lucro versus receita, porque você tem, por exemplo, donos de times da Women's National Basketball Association cujos ativos estão crescendo exponencialmente. Então, independentemente se o lucro ou prejuízo seja de X valor, isso não leva em consideração o fato de que times que valiam 10 milhões de dólares há 5 anos agora valem 400 ou 500 milhões de dólares também. Não falta investimento entrando, mas há um problema maior aqui que é colocar os homens no centro dessas questões em vez de... eu deixei você falar, agora vou continuar e terminar. Colocar os homens no centro disso, em vez de simplesmente chegar a uma resposta básica para a pergunta: qual é a porcentagem apropriada da receita total que os jogadores devem receber de uma liga, seja uma liga masculina, seja uma liga feminina, e então analisar lucro versus receita, que dinheiro vai para despesas, que dinheiro vai para investimento em algo que aumente o lucro da liga para seus proprietários. Essa é a área cinzenta onde as coisas realmente são decididas. Então, não, o mundo está longe de ser tão simples quanto lucro versus receita. Quero dizer, acho que é bem preto no branco que se você está gastando mais do que ganha, não dá para justificar um aumento de salário. Acho que é bem simples. Se você está investindo em algo que vai valer mais com o tempo, como isso não é relevante para a receita total que está entrando? Se você comprou uma casa porque quer, que continua valorizando, e você é o dono da casa, no final das contas, seus ativos valem consideravelmente mais. Como isso não faz parte da equação? Você pode discordar, mas está bem claro que vários proprietários não veem dessa forma. E é por isso que 3 donos diferentes de times da Women's National Basketball Association na expansão acabaram de pagar 250 milhões de dólares cada um para fazer isso. Eles não fizeram isso para entrar e perder dinheiro.
Não dá para comparar. A NBA fatura 11 bilhões de dólares por ano, enquanto nós perdemos 250 milhões. Estamos ganhando menos dinheiro. Ninguém disse que eles perdem 250 milhões de dólares. Esse número foi inventado. Mas por que comparar com a NBA? Minha pergunta é outra. O que há na Women's National Basketball Association que faz com que as jogadoras não recebam 50% da receita, se essa é a porcentagem que os jogadores da NBA e de ligas do mundo todo recebem? Porque elas não dão lucro. Ok, o que você diz sobre isso, Caitlin? Elas não são lucrativas? Catarina, me desculpe, Catarina. Se uma funcionária quisesse ganhar mais, eu perguntaria: você está me fazendo lucrar mais? E se você perde 250, 50 ou 10 milhões de dólares por ano, tanto faz, não importa. Onde está perdendo 250 milhões de dólares? Esse número é inventado, ninguém disse isso. Sim, mas a Women's National Basketball Association não está perdendo dinheiro. Na verdade, está lucrando mais do que nunca. Isso não faz sentido. A receita aumentou consideravelmente ano após ano após ano. Essa é a grande questão, claro. Sabemos que, considerando a realidade, a maioria dos times da Women's National Basketball Association é lucrativa. Sabemos que a Women's National Basketball Association assinou um novo contrato de direitos de mídia. Para quem está em casa e quer saber como isso realmente funciona, os contratos de direitos de mídia são o motor financeiro que impulsiona o lucro ou o prejuízo das ligas por muito tempo. Até 2025, o contrato de direitos de mídia da Women's National Basketball Association, assinado há 10 anos, não permitia isso. Porém, um novo contrato de mídia que valoriza o trabalho na ESPN e outros parceiros em 200 milhões de dólares em vez de 33 milhões altera os números. Quando olhamos para o aumento da presença do público, a receita muda significativamente. E então, quando você junta tudo isso, no final das contas, sim, os números aumentaram consideravelmente, mas sim, é um número inventado. Não sei de onde você tirou isso, mas não tem nada a ver com o momento. Acho que você pode ter confundido lucratividade com taxas de expansão. Ok, bem, nós sabemos que a televisão... De várias maneiras que eles são. Sabemos que a audiência da televisão aumentou 30% no último ano. A receita da Women's National Basketball Association dobrou desde 2019. Então, Catarina, nos dê sua interpretação sobre se estamos vendo ou não uma falta de interesse nos esportes femininos, ou se é que simplesmente não parece haver justiça nos lucros. Eu concordo totalmente que, embora ainda não haja justiça nos lucros, estamos definitivamente vendo um aumento na audiência dos esportes femininos. E o efeito mais maravilhoso que Caitlin Clark teve é que não foi só a presença dela no basquete. Ela fez com que pessoas do mundo inteiro prestassem atenção às mulheres em todos os esportes. E então estamos vendo, a onda da Caitlin da forma mais maravilhosa. E as pessoas finalmente estão prestando atenção e acompanhando, seja qual for o esporte que estejam seguindo, seja futebol, ciclismo ou hóquei no gelo feminino, existe uma Caitlin Clark em cada esporte que está fazendo esse avanço incrível por todas nós. E somos gratas pelo que está acontecendo dentro da Women's National Basketball Association. Nos esportes femininos, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, sempre discutimos temas como remuneração justa e igualdade de oportunidades. Isso é uma coisa que podemos destacar agora. O Tour de France feminino, chamado Tour de France Femmes of X Swift, está ocorrendo neste momento. E essa é uma corrida que há muito tempo está sendo aguardada por muitas de nós que lutamos para trazê-la para as transmissões, a visibilidade e sua real existência. O fato de isso acontecer agora mostra que o ciclismo está vendo o retorno do investimento, não só no feminino, mas em todo o esporte, pois mais pessoas estão assistindo. Mais pessoas finalmente podem dizer, não importa se é um homem ou uma mulher que estou assistindo competir ou participar de esportes. Tudo o que eu quero é ver um grande jogo sendo jogado. E é isso que finalmente está acontecendo.
Ao falar de retorno de investimento, lucros e perdas, é preciso considerar um panorama mais amplo, não só de onde veio, mas onde está e para onde vai. O que acha disso, Howard? A ideia de que será que é um pagamento justo pelo mesmo esforço que eles colocaram? Isso sempre precisa ser reduzido a lucros ou estamos falando simplesmente da velha e boa exploração de gênero? Howard, você pode nos ouvir? Estamos com um problema de áudio com o Howard. Pérola, vou passar a pergunta para você. O que acha? E quanto ao pagamento justo pelo esforço que eles dedicam? As mulheres são muito sortudas nessa sociedade. Temos muita sorte de sequer termos esportes femininos. Eu acho que somos incrivelmente sortudas por poder praticar esportes, mesmo operando no prejuízo. E é muito frustrante quando ouço mulheres reclamando e chorando por não receberem o suficiente. Quando eu tenho familiares que estão nas Forças Armadas, meus familiares que fazem trabalhos difíceis na sociedade e vocês estão reclamando porque não recebem o suficiente para driblar uma bola de basquete. Ninguém assiste esportes femininos, de verdade. Eu pratiquei esportes, é insano. É isso mesmo, totalmente insano. O motivo pelo qual as mulheres, o motivo pelo qual as pessoas estão assistindo Caitlin Clark é por causa do drama. Então as pessoas meio que gostam de ver as brigas na quadra. Ninguém está assistindo a Women's National Basketball Association para ver um monte de bandejas erradas. E eu joguei basquete por 20 anos, ok? Eu joguei no exterior. Sendo honesta, quem reclama de igualdade salarial nunca foi aos meus jogos. Então elas ficam, reclamando e ganhar dinheiro. Vocês ganham dinheiro com isso. Talvez haja certa inveja sobre o atual estágio da liga em relação ao passado, pois hoje as pessoas não assistem pelo drama. Elas estão assistindo pela habilidade de jogar basquete que Caitlin demonstra tão lindamente que ela é totalmente capaz. Ela é uma ótima jogadora de basquete. E então, para... Ai, meu Deus, eu continuo perguntando. Pensar nisso. Ela é incrível. Sim, quero dizer, as mulheres não reclamam. Lutar por igualdade salarial não é reclamar. E nós somos, o mundo tem sorte de ter uma liga esportiva profissional tanto para homens quanto para mulheres. Sabe, de qualquer forma, nós não estamos, Nós não estamos apenas com sorte. Nós criamos nossa própria sorte e os charutos femininos evoluíram. Há um homem no Alasca que morre para que possamos conseguir carne de caranguejo. Cada barco passa cerca de 3 meses no mar. Um dos trabalhadores chega a morrer. Essas são as condições que enfrentam. E eu nunca vejo eles reclamarem, eu nunca vejo eles se queixarem. Sabe, eu tenho primos que fazem trabalho braçal pesado na construção civil, onde eles estão sacrificando o corpo deles para manter a sociedade funcionando. Vocês reclamam porque não ganham o bastante para quicar uma bola de basquete? Me poupe. É assim que me sinto. Ninguém está chorando. É assim que eu me sinto sobre isso. E vocês têm sorte de ter uma liga para começar. Vocês não dão lucro. Então, se vocês querem ganhar mais, aumentem os lucros, não a receita, que vocês nem sabiam qual era a diferença entre as duas. E esse é o desafio que eu estou enfrentando. Vocês estão reclamando e não fazem ideia do quanto são privilegiados e têm direitos. Seja falando de receita, seja falando de lucros, nós sabemos que a audiência da televisão para o basquete feminino aumentou 23% em relação ao ano passado. A presença do público subiu 13%. Em 2025, as vendas de ingressos subiram 26%. E os produtos oficiais da Liga aumentaram 450%. Como pode afirmar que ninguém se interessa, Pérola? Ok, aumenta, mas a audiência ainda é muito menor do que a dos homens. Ninguém diz que é igual ao dos homens, mas por que elas não podem receber nem parte das vendas de seus produtos? Mas o basquete feminino não recebe porcentagem das vendas de produtos como os homens. Por que uma camisa de basquete deveria ser vendida com o nome da Caitlin Clark se ela não recebe nenhum dinheiro por isso? Vou te dar um exemplo. Eu joguei vôlei no exterior. E, para ser sincero, nossas academias estavam quase vazias, com cerca de 10 ou 15 pessoas, provavelmente só pais ou namorados. Éramos muito boas e chegamos à semifinal. Nesses jogos, nossa audiência pode ter crescido 23%, mas eram só 20 pessoas assistindo. Isso é como a Women's National Basketball Association em grande escala.
Você sabe citar 5 jogadoras da Women's National Basketball Association? Mas só porque as pessoas podem não estar aparecendo para alguns esportes, se elas estão comparecendo e lotando estádios para a Women's National Basketball Association, isso não é uma prova de que há mais? Pode ainda ser uma quantidade menor, mas é mais do que havia no passado. Bem, quanto custa alugar o estádio? Quanto custaram os treinadores? Quanto custou o marketing? Não importa se o seu custo excede o quanto você está ganhando. E é isso que está acontecendo na Women's National Basketball Association. Os custos delas superam a receita gerada. Mesmo com o aumento de receita, ainda há prejuízo. O desafio, como já discutimos com pessoas da mídia, é que geralmente elas nunca lideraram muitos. E não estou falando de você, mas em geral. Então é como se você tivesse que conseguir dinheiro de algum lugar para pagar todo mundo que trabalha nessas coisas. Continuam pedindo, me pague mais, então ganhe dinheiro como os homens, quer igualdade salarial, ganhe o mesmo tanto. Mesmo assim, ainda temos muito de algo. Pode falar, Catarina. Sim, eu tenho algo a dizer sobre isso. Mas primeiro, acho muito importante que a gente traga a estatística mais recente, que é que, recentemente, nas últimas 24 horas, o cartão de novata da Caitlin Clark foi vendido por $660 mil, o que é 8,5 vezes o salário anual dela de $76 mil. Então, esse é o maior valor já arrecadado em um leilão público por uma atleta mulher. Então, apesar da liga arrecadar, sabe, e nem sempre, não só isso, mas você sabe, a liga feminina está atraindo mais audiência do que nunca. E isso é muito importante para se manter atualizada com o que realmente aconteceu. E com o que realmente está acontecendo agora, porque eu sei que no passado a audiência não existia para tantos esportes femininos, mas nós estamos mudando isso. É isso que está acontecendo agora. Está acontecendo em todo o mundo, especialmente com as diferentes plataformas de streaming e visibilidade que temos. Ainda sem lucro. Temos o Howard de volta. Bem-vindo de volta, Howard. Tivemos um problema técnico e te perdemos por um momento. É bom ter você de volta. Vamos passar para o próximo segmento do nosso programa. Estávamos falando sobre remuneração justa. Vamos falar sobre retenção de mídia, porque não há dúvida de que, mesmo que seja de um número menor do que o dos homens, os números de audiência e o público para o esporte feminino estão aumentando. Mas sim, ainda fica atrás dos números que as ligas masculinas alcançam. Por exemplo, se desviarmos nossa atenção, talvez, do basquete para o futebol feminino, estima-se que 3,4 milhões de pessoas compareceram à Copa do Mundo Masculina da Federação Internacional de Futebol Associação em 2022, enquanto o torneio feminino em 2023 atraiu um público um pouco menor que 2 milhões. Ainda há disparidade no número de pessoas dispostas a pagar e ir aos jogos femininos. Então, Howard, você é comentarista esportiva? Por que os eventos esportivos femininos, os torneios esportivos, atraem menos atenção, seja na televisão ou pessoalmente? Olha, eu rejeito a premissa da pergunta. Você pode voltar a vários exemplos em que o esporte feminino recebeu a mesma quantidade de investimento e promoção e ver que o contrário é verdade. Nos Estados Unidos, mais de 26 milhões de pessoas assistiram à Copa do Mundo Feminina da Federação Internacional de Futebol, Associação de 2015, recorde de público para um jogo de futebol no país. Os Jogos do Campeonato Nacional de Basquete Universitário de 2024, especialmente o torneio feminino com Caitlin Clark como destaque, atraíram 18,9 milhões de pessoas. O masculino atraiu 14,7 milhões. Mas algo que acontece com muita frequência aqui é que há uma confusão entre insumos e resultados, e os insumos são fornecidos de maneira desigual. Isso leva a resultados desiguais, que são usados para justificar o próximo insumo. Frequentemente, isso ocorre nos esportes femininos. Pearl, você discorda ou concorda com esse sentimento? Não é o mesmo investimento, merece o mesmo investimento. Mulheres não são tão divertidas quanto os homens. Quando as mulheres forem tão divertidas quanto os homens, a audiência será quase igual e o investimento aumentará. Sim, na verdade nós já fazemos isso. Na verdade vemos que elas muitas vezes superam quando há pelo menos um equivalente aproximado de atenção dada no início entre homens e mulheres. Quero dizer, sua opinião pessoal não influencia os números reais como eles são. Catarina, o que você acha?
Sim, concordo totalmente com o Howard e acho importante abordar a questão da visibilidade. E ainda estamos em um momento em que, quando se trata de transmitir esportes femininos na televisão aberta, as mulheres ficam em segundo plano. Nem sempre somos colocadas no horário nobre, diferente dos homens. Salário, com licença, ainda estou falando. Vamos lá. Quando temos esportes femininos... Deixa a Catarina terminar, Pérola, depois falo com você. Vamos lá. Quando as mulheres tiverem um lugar igual na mesa de tomada de decisões sobre quando e onde somos vistas, veremos uma mudança dinâmica na visibilidade para melhor. Isso ocorre principalmente porque as pessoas se prendem à tradição. Os homens estão conseguindo os melhores horários, sabe, com frequência, muito mais do que as mulheres quando falamos de horário nobre. Quando isso mudar, você vai ver essa dinâmica mudar e isso vai transformar tudo. Isso vai mudar os lucros e tudo mais, né? A boa notícia é que isso finalmente está começando. Nós não estamos mais sendo transmitidas só às 10 da manhã de um domingo, como era antigamente. Finalmente está ganhando um pouco mais de visibilidade, mas ainda precisamos fazer mudanças dramáticas acontecerem ali. E o outro lado disso, e algo que é muito encorajador, é que à medida que vemos isso acontecer cada vez mais, essas situações impulsionam ainda mais decisões. Para ser franco, foi isso que vimos com Caitlin Clark, caloura, quando a ESPN passou a transmitir todos os jogos do torneio feminino da National Collegiate Athletic Association. Quando transmitiram um jogo pela primeira vez na televisão aberta na American Broadcasting Company, nos Estados Unidos da América, 1,6 milhão de pessoas assistiram, impulsionando decisões que aumentaram a visibilidade e a audiência. Isso é bem simples. Pessoas não acompanham o esporte. Não é porque ela é tão boa assim. Eu realmente gosto de interromper todo mundo. As pessoas são... Pearl, o que você acha disso? É um pouco mais uma oportunidade de poder ver esses esportes acontecendo. Quando eles conseguem ver esses esportes acontecendo, conseguem acompanhar esses esportes, conseguem mais cobertura da mídia para esses esportes, o que vemos no Dan a Dan é que as pessoas estão se engajando na mesma quantidade, se não em um número ainda maior do que muitas vezes acontece no equivalente masculino. Mas no fim das contas, estamos vendo um enorme crescimento nos esportes femininos, onde elas têm essas oportunidades de mostrar do que são capazes. E Pearl, você disse que mulheres não são tão divertidas. Mas o que você acha do ponto do Howard, de que um número muito maior de pessoas assistiu aos jogos da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América do que qualquer seleção masculina de futebol dos Estados Unidos da América? Isso pode ocorrer em um jogo, mas durante toda a temporada, a audiência dos homens sempre é maior. E quanto ao argumento de que se você não valoriza, se não é priorizado, as pessoas não conseguem ver. Então, se não é priorizado na tela, as pessoas não conseguem valorizar. Vocês atuam no entretenimento. Haverá pequenos canais no YouTube, canais minúsculos, onde, se eles tiverem um clipe divertido ou um segmento interessante, a vida deles pode mudar completamente da noite para o dia. Se os esportes femininos fossem realmente divertidos, as pessoas assistiriam e os clipes viralizariam, mas não são, e sempre que as mulheres tentam... Eu posso te dizer com que frequência esses clipes viralizam? Sempre que as mulheres enfrentam uma derrota na vida, o mundo precisa dizer a elas que não estão perdendo. Nos esportes femininos, não ganhamos dinheiro nem temos a mesma audiência dos homens, e isso é uma derrota. Não somos tão divertidas. O mundo deveria ser honesto e dizer: vocês precisam ser mais interessantes e fazer melhor em vez de depender dos homens. Dizem que não é nossa culpa, pois não temos lugar à mesa e há diferença salarial de gênero, etc. Na verdade, é nossa responsabilidade sermos interessantes e atrair audiência. Ok, Howard, é sobre ser interessante ou é sobre ser profissional? Quero dizer, isso é uma escolha falsa. De novo, conseguimos fornecer uma quantidade enorme de dados sobre o público, sobre a presença, sobre a receita, repetidas vezes. E, no final das contas, vai caber ao seu público decidir, certo? Certo? Você acredita nesse aumento massivo de público? Você aumenta a presença? Você vê o aumento na receita? Ou você simplesmente decide, bem, Pérola disse que eles não são divertidos, então acho que temos que ouvir uma pessoa aleatória. Eu vou ficar com a indicação. Ou viver na vida real e tirar minhas próprias conclusões. Muitos de vocês são nerds e querem agir assim. Ok, não precisamos recorrer a xingamentos. Então vamos deixar os xingamentos de fora disso.
Mas, Catarina, deixa eu te perguntar uma coisa. Catarina, só um momento, Pérola. Só um momento. Obrigada, Pérola, e vamos passar uma pergunta para a Catarina. Não confie no que vive. Certo, Catarina. Estou curiosa para saber sua opinião sobre isso. Pérola, só para... Dizem a elas o que é a Women's National Basketball Association. Obrigada, Pérola. Aguarde um instante e retornaremos com uma resposta. Catarina, em 2024, tivemos um estudo de mídia de grande alcance que descobriu que 15% da cobertura esportiva destacou o esporte feminino. Se fosse lucrativo, se fosse algo que as emissoras vissem um aumento nos lucros e na audiência, elas não aumentariam essa porcentagem e mostrariam mais? Isso é uma evidência de que eles também não estão investindo nisso? Talvez porque o retorno financeiro não esteja lá para eles. Eu concordo. Sabe, e eu digo isso como uma nerd muito orgulhosa, porque eu associo o nerdismo com pessoas que são educadas sobre o assunto do qual estão falando. Vou usar toda a minha força nerd e dizer que com certeza eu... Bem, a questão é que você quer que acredite nos dados das mulheres. Um instante, Pérola. Deixa a Catarina falar, depois é sua vez. Você já foi, sabe, alguém... Eu definitivamente acho que quando falamos sobre o elemento da visibilidade, e se estamos dizendo, bem, os esportes femininos não são tão visíveis, eles estão só em 15%, isso ou aquilo, é realmente porque precisamos continuar voltando ao fator de que quando as mulheres são vistas, então a visibilidade e o público vão crescer. Não pode acontecer de outra forma. Na verdade, posso dar um ótimo exemplo disso. Mais uma vez, voltarei ao ciclismo, mas isso também se aplica a um contexto mais amplo. Mas anos atrás, há 11 anos, nós fizemos um documentário sobre o ciclismo feminino. E acredite se quiser, naquela época, eu trabalhava para a ESPN, e eles recusaram essa ideia de fazer um filme sobre ciclismo feminino, dizendo, mas ninguém assiste ciclismo feminino. E eu disse, bem, eles não assistem porque não há como ver, então eu me afastei e fiz esse documentário de forma independente. Ao fazermos um financiamento coletivo para o filme, descobrimos que doadores de 16 países faziam parte do nosso grupo. Homens e mulheres doaram igualmente para que o filme acontecesse e eram fãs de ciclismo. Essas eram pessoas que só queriam saber mais e ver mais corridas femininas. Resumindo, o que aconteceu a partir disso foi que metade da estrada, o filme que saiu em 2014, que as pessoas achavam que ninguém iria assistir, acabou sendo exibido em 180 países. E nós ganhamos vários festivais de cinema, tudo porque as pessoas queriam ver algo que ainda não tinham tido a oportunidade de ver. E isso eram mulheres na tela praticando um esporte que elas amavam. Então, se pegarmos essa lógica e aplicarmos a todos os esportes femininos, tudo o que precisamos é de visibilidade e os fãs vão apoiar totalmente aquelas que já existem. Isso atrairá novos fãs que nem conhecem o esporte e eles se tornarão fãs para sempre. Assim, todo o esporte masculino e feminino vai evoluir. Já vemos isso no ciclismo feminino. E isso, de novo, é só um esporte. Estamos vendo isso acontecer na Women's National Basketball Association. E eu acho que também precisamos lembrar do que Billie Jean King fez pelo tênis. Poucos assistiam ao tênis feminino antes de Billie Jean King porque poucos sabiam que existia. E ela, uma jogadora dentro do universo do tênis na época, fez essa mudança acontecer. E nós, no ciclismo feminino, nos levantamos para fazer essa mudança acontecer anos atrás. E agora, as mulheres no basquete que estão jogando atualmente são as agentes de mudança, assim como o futebol feminino fez há alguns anos. E é exatamente disso que precisamos. É necessário que pessoas da organização defendam o que é certo. E não há nada além de uma história feliz quando as mulheres finalmente são vistas de forma igual em todas as plataformas de visibilidade. Ok, posso ir agora? Posso ir? Por favor. Na mídia, vou concluir o ponto nerd. Não é para ser um insulto. Desculpe se parece assim. Mas o meu ponto é que na mídia, muitas pessoas ganham dinheiro sendo vítimas, certo? Ela vai lucrar com o documentário dizendo, coitadinha, não ganho o suficiente, sou impedida por ser mulher, blá, blá, blá. Estou certa, veja meus dados. O que digo é, não acreditem em mim nem no painel, pois estudos podem ser financiados por qualquer um. Eles podem manipular números para esconder a realidade. Mas pergunte às pessoas na vida real. Você assiste à Women's National Basketball Association.
site 5 jogadores da Women's National Basketball Association. E o que você vai perceber? Porque eu joguei esportes por 20 anos, joguei no exterior, joguei na faculdade, é que simplesmente não temos o público que os homens têm. E isso é muito lucrativo. É muito lucrativo ser uma vítima. Então, o que eles vão fazer é dizer que é muito difícil estar nos esportes femininos ou jogar esportes femininos. Existem homens por aí fazendo trabalhos realmente difíceis, como asfaltar ruas. Eles fazem trabalhos manuais e não têm atenção da mídia. Nós é que recebemos destaque, por isso somos uma classe privilegiada como mulheres. Recebemos atenção por não ganhar o suficiente jogando basquete em uma liga não lucrativa, mas existem homens que morrem para construir a infraestrutura que permite que elas joguem basquete, certo? Permite que tenham acesso à nossa comida sem receber atenção, certo? E o que ela disse? Tudo bem, só nos dê um momento sobre esse ponto, Pérola. Deixe-me passar isso para Catarina e Eduardo para uma resposta. Primeiramente, eu não sei por onde começar. A ideia absurda de que, desde que você ignore todos os fatos e todos os dados, porque qualquer coisa pode ser manipulada, só precisamos focar no que uma pessoa, Pérola, parece achar que é a realidade. Alguém que já argumentou publicamente que as mulheres nem deveriam ter o direito de votar. Quero dizer, isso simplesmente me deixa perplexo. Catarina, obviamente você merece crédito pelo que conseguiu fazer, que foi apresentar uma história envolvente que, no final das contas, encontrou seu público e até mais do que isso. E isso volta ao ponto básico maior aqui, que é que ninguém está argumentando que deveria haver algum tipo de classe privilegiada envolvida aqui. Deveria ser simplesmente que, se criarmos uma circunstância em que os esportes masculinos e femininos tenham paridade de investimento, então o que acontecer depois disso será um verdadeiro reflexo do mercado. Quando temos um mercado em que as decisões são tomadas com base em ideias retrógradas sobre esportes femininos, que ignoram o enorme público que vemos para os esportes femininos quando recebem oportunidades iguais, bem, então, é claro, por definição, os resultados vão ser desproporcionalmente direcionados para os homens. Então, sim, eu fico um pouco desconfiado e feliz por isso. Eu estaria defendendo a ideia nerd de que vamos aceitar dados e o entendimento básico do mundo como ele funciona, em vez de simplesmente aceitar a opinião aleatória e retrógrada de alguém que só grita mais alto e com mais raiva. Sim, continuarei com o fato de que... Não me escuto. Digo para você prestar atenção ao que vê na vida real. Ok, então... Então temos um raro ponto de concordância. O que temos... As plateias que estamos vendo na Women's National Basketball Association, por exemplo, são a realidade e suas declarações aleatórias sobre isso. Não importa quantas vezes você diga isso, não é verdade que as pessoas não estão assistindo, isso não se confirma na realidade. Mas com o que mais eu posso contar, além das audiências que vemos na televisão e o fato de que continuo cobrindo jogos que estão esgotados repetidamente. Eu presumo que essas pessoas são inventadas na sua... Isso é lucrativo? Ok. Tudo bem, Catherine. Vou te dar uma resposta em relação aos comentários da Pearl sobre você. Documentário, e então continuaremos para o nosso segmento final. Certo. Bem, eu tenho que começar com uma risada sobre isso. Ninguém faz um filme documentário para ganhar dinheiro. Nós fazemos isso porque realmente amamos o assunto sobre o qual estamos falando. E a última coisa não era um filme de lamentação, mas na verdade um filme muito celebratório. Então, se você quiser conferir metade do caminho e tirar suas próprias conclusões, por favor, faça isso de qualquer maneira. Mas, sinceramente, eu tenho que dizer, Pérola, estou um pouco chocada com algumas das suas opiniões, mas também sou grata por essa perspectiva que você está trazendo para nós, porque mostra o quanto precisamos lutar ainda mais pela equidade. E eu realmente acho importante termos essa visão de que nem todos nós estamos na mesma página quando se trata de progresso. Às vezes isso pode atrasar o desenvolvimento. E, sabe, embora eu sempre tenha a esperança de que todas as mulheres estejam na mesma sintonia de apoiar umas às outras e celebrar o avanço dos esportes femininos, eu sei que nem sempre é assim. Acho que estamos nesse ponto com opiniões diferentes. Eu vou celebrar isso. Os resultados são iguais. Quando você é lucrativa, você consegue a mesma ou até melhor audiência do que os homens.
Trazemos o Bill. Quando o basquete feminino render bilhões como o masculino, Bem, vamos ver isso um dia. Na verdade, nós apenas... queremos uma oportunidade. Vamos ver isso. Vamos ver o dia em que os esportes femininos estarão gerando bilhões de dólares. O único motivo de não estarmos agora é pelas capacidades iguais de audiência. O resto vai se encaixar por causa de nós que estamos lutando por isso? Ok, não. Tudo certo, e vale destacar que o crescimento é inegável. O que sabemos com certeza é que os números estão aumentando tanto em termos de dinheiro quanto em termos de público. E, portanto, continuamos vendo isso seguir nessa direção. É curioso como, de algum modo, os homens sempre estão no centro, Pérola, em sua mente, não importa o que ocorra. Em vez de, olha, esportes femininos por si só, ao invés de tentar encontrar uma maneira de menosprezar, comparando com algo que teve muito mais investimento e existe há muito mais tempo, os esportes femininos continuam crescendo. Por que isso não é um motivo de comemoração para você, já que vemos o investimento acompanhando esse crescimento? Eu vou te contar. Eu vou te contar. Ótima pergunta. É porque realmente me irrita que as mulheres sempre queiram um tratamento especial para tudo. Elas querem tudo de mão beijada. E elas estão... Você não respondeu, Pérola. Não se trata de cuidado especial. Ok, Pérola, se você responder direto como numa pergunta, seguimos em frente. Sim. Por que você não responde à pergunta? Sim. Em vez de ficar falando de você mesmo. Teria prejuízo por 50 anos e nem existiria. Mas as mulheres não podem. Mas Howard perguntou por que não celebrar o sucesso delas pelo que conquistaram agora? Não é sucesso real, é subsidiado. Se fosse, seria lucrativo e não haveria problema. Bem, acho que sucesso é algo subjetivo. Mas olha, a gente estava falando sobre olhar para o futuro. Então, deixa eu passar para o nosso segmento final, porque todos vocês levantaram pontos sobre como isso possivelmente vai mudar à medida que avançamos, com esperança de mais histórias de sucesso. Mas como a gente chega lá? Porque o simples fato é que os esportes femininos, a luta por salários na Women's National Basketball Association, geraram tanta atenção, talvez porque seja um sinal de que os tempos estão mudando. Isso chamou a atenção das pessoas, está sendo discutido, está sendo comentado de forma mais ampla. Mas como transformar essas palavras em ação? E como você avalia as dificuldades que as mulheres enfrentam para se tornarem atletas profissionais? Sobre o que Howard disse, como você celebra os sucessos delas e constrói a partir disso? Catherine, deixe-me perguntar primeiro para você, porque você tem uma trajetória trabalhando com mulheres nessa área. Mulheres ingressaram em todas as áreas do mercado de trabalho, mas com salários menores que os homens. No esporte especificamente, as ligas femininas não existem há tanto tempo quanto as ligas masculinas. Que outros tipos de barreiras elas estão enfrentando? E existe o mesmo empenho em ajudá-las a superar essas barreiras como houve em outras formas de desigualdade de gênero no passado? Sim, é uma ótima pergunta, porque vimos muito disso acontecer ao longo dos esportes femininos, onde algo como um salário baixo significa que um salário baixo no esporte significa que uma mulher também terá que ter vários empregos de meio período só para conseguir se sustentar além da carreira profissional no esporte. Definitivamente já vimos isso acontecer no ciclismo. E então, uma das coisas que está acontecendo e que também precisa continuar acontecendo é lutar por um salário base que seja um salário digno e que esteja no mesmo nível do salário que existe no lado masculino do esporte. E claro, como você provavelmente pode imaginar, vou comparar isso com o ciclismo, onde por muitos e muitos anos as mulheres não eram consideradas merecedoras de um salário base. Isso foi dito pelo presidente da União Ciclística Internacional há só 10 anos. E o que acontecia era que as mulheres que chegavam ao nível World Tour, que é o mais alto no ciclismo, recebiam uma mixaria de bolsa, sabe? Que não era definida por nenhum tipo de decreto, nenhum tipo de padrão. Então, algumas atletas ganhavam menos de $10 mil tentando competir profissionalmente e ainda precisavam ter outros empregos além disso. Fizemos pressão por um salário base para as mulheres, aprovado apenas em 2020. E as mulheres no nível World Tour agora têm um salário base de 35 mil euros.
Isso não é muito dinheiro. Estamos nos esforçando muito para aumentar para 50, depois 100 e assim por diante para dar passos adiante. Mas o fato é que ainda precisamos lutar muito só para ter igualdade de condições pelo mesmo trabalho que os homens fazem e pela mesma quantidade de corridas que eles participam. E eu acho que é muito importante entendermos que nenhuma mulher nos esportes profissionais está pedindo esmola. Elas estão pedindo salário igual em comparação com as mesmas horas e as mesmas corridas e ou jogos que elas estão disputando. Essas coisas muitas vezes são necessárias. Só deixe Catherine terminar, Pearl. Igualar. Sim, Pearl, deixe Catherine. Obrigada. Essas geralmente são áreas que precisam ser expostas, onde as pessoas que estão nos ouvindo pensam: espera, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo, ou eles não entendem. E então o que acontece é que as mulheres, realmente acabam sendo apenas parte da tradição, porque sempre foi assim, as mulheres só recebiam aquilo. E isso continua até que ocorra uma ruptura benevolente, como estamos vendo agora na Women's National Basketball Association, com aquelas camisetas maravilhosas que dizem: paguem o que nos devem. E agora a mídia se apega a isso e tem uma história para escrever sobre isso. Mas a gente não saberia disso se não ouvisse de dentro do esporte o que realmente estava acontecendo. Então, essas são as coisas que ainda vão ter que acontecer em todos os esportes femininos até que a gente chegue a um patamar onde possamos negociar por igualdade. Então, sim, essa é uma resposta longa para a sua pergunta, e eu acho que é só metade da resposta, mas vou parar por aqui. Perla, o fato de estarmos vendo mudanças, o fato de haver essa agitação, como vimos em todas as outras áreas onde isso aconteceu no passado, não está inevitavelmente caminhando na mesma direção? Você pode não achar que é a direção certa, mas com certeza o esporte feminino vai continuar crescendo. Acho que vai crescer, mas ainda dará prejuízo. Vai continuar dando prejuízo todo ano. Eu não tenho problema com igualdade quando você tem resultados iguais. O que as mulheres querem é não fazer o trabalho nem obter os resultados que os homens tinham. Elas querem reclamar sobre: você vai repreendê-la por me interromper ou isso vai ser só de um lado? Você sabe. Então... Você sabe, minha próxima pergunta é: você sabe quantos madeireiros ganham nos Estados Unidos? Um madeireiro recebe $43 mil por ano para que vocês tenham cadeiras como essas e a madeira ao fundo. Nós vivemos uma vida tão privilegiada como mulheres, pescadores de caranguejo. De novo, alguém morreu. Só para te trazer de volta ao assunto, Pérola, só porque estamos focando em esportes, estamos quase sem tempo. Eu só quero saber... Meu ponto é que não há espaço para isso. É tudo um drama, mesmo que não sejamos lucrativos. Me pague mais dinheiro. Eu acho que não sei que evidências você tem de que as mulheres não querem se esforçar. De onde você tirou essa afirmação? Ela não quer. Vale lembrar que essa mulher já defendeu publicamente que mulheres não deveriam votar. Vou enfrentar 3 pessoas aqui. Sou eu contra 3, só isso. Howard, pode ir em frente. Você pode encarar isso com ceticismo. Essa é uma pessoa que vive claramente por atenção, não por fatos reais. Mas, novamente, só quero reiterar e agradecer a Catarina pelo que ela conseguiu fazer. E isso volta à questão de que quando você realmente observa o investimento adequado feito nos esportes femininos, respondendo à sua pergunta de verdade e não a algo aleatório sobre madeireiros, vimos esse progresso. O progresso segue crescendo. É óbvio que a Pérola construiu uma marca fingindo que essas coisas não estão acontecendo, mas fico animado e encorajado pelo fato de que esse movimento é tão enorme que ela não conseguiu realmente se destacar. Eu faço... Sinto muito por ela, pois duvido que consiga. Estamos sem tempo. Eu gostaria que pudéssemos continuar por mais um tempinho, porque é obviamente um assunto polêmico. Todos têm muito a dizer, mas estamos sem tempo. Infelizmente, vamos encerrar por aqui. Agradeço muito as contribuições de vocês. Obrigada ao painel por participar do Counterpoints e debater o tema. Temos Catherine Betrin, a Chief Executive Officer da Fundação Homestretch, que oferece moradia gratuita para atletas profissionais mulheres que enfrentam dificuldades devido à desigualdade salarial de gênero.
Howard McDowell está aqui, escritor esportivo e autor do livro Becoming Caitlin Clark, sobre a jogadora da Women's National Basketball Association que quebrou recordes. E para completar nosso painel, Pearl Davis, obrigada por estar conosco, uma youtuber americana e comentarista cultural. Obrigada pela contribuição ao Counterpoint.